não pode ser. E aquela questão que, não atrapalhando, não quero atrapalhar o que você está falando, mas vai complementar. Uhum. Muitas vezes existe o que o Vertinho falou, e ainda mais, por ser cristão, muitas vezes a gente adota uma postura de que é humilhante procurar um psicólogo. Porque a pessoa pensa como o Vertinho colocou, bem colocado aí. Tipo, se eu for num psicólogo, como um pastor, que eu sou, como um ministro de louvor, eu não vou ser exemplo para o meu rebanho, que é rebanho de Cristo. Meu rebanho é uma maneira de dizer. Eu não vou ser exemplo para as pessoas que me seguem, porque, poxa, o missionário Alex não está bem da cabeça. Isso existe. Existe. E o que tu pode falar sobre isso? Continuar falando, né? O que eu vou falar é que eu entendo que enquanto Jesus estava aqui na Terra, ele lutava, vou usar o termo lutava contra, mas ele ensinava contra a religiosidade. Por que havia aquele conflito tão grande com os mestres da lei? Eles tinham todo o conhecimento do mundo, os mais sábios, mas eles não tinham a percepção do Filho do Homem, do Filho de Deus diante deles. Eles tinham todo o conhecimento. Então, quando Jesus trouxe vários conflitos com eles, estava falando assim: olha como vocês são religiosos. Vocês estão colocando peso sobre as pessoas desnecessários. E a religiosidade é o lugar que afasta as pessoas disso. E por que a gente precisa falar sobre isso? Porque o que gera de resultado em um cristão procurar terapia? A religiosidade vai olhar e vai dizer: ixi, não é tão firme, não é tão crente, tá meio fraco. Olha aí, deixou o diabo oprimir. Deu brecha. Deu brecha. Entende? É como se fosse assim, um cristão de verdade, um cristão exemplar, não pode ter fragilidades. E é interessante que a Bíblia fala justamente sobre o contrário. A Bíblia nos ensina sobre o lugar da vulnerabilidade. A Bíblia nos ensina sobre esse lugar de confissão de pecados. O que é a confissão de pecados? O que é esse lugar de falar sobre as nossas emoções, sobre o que a gente sente? Inclusive de que você em um determinado momento errou. Isso. É interessante que a gente pega momentos da Bíblia, por exemplo, Alex, de profetas como Elias, quando se viu opresso pelo exército o exército de Jezabel. Ele teve medo de Jezabel. Ele teve medo e ele pede a Deus a morte. Quando alguém pede a morte, o que essa pessoa está sentindo? Nos nossos dias hoje ele está praticamente à beira de um suicídio. A gente está falando de um profeta que a gente olha e fala... Um dos maiores da Bíblia. Ele é considerado um dos maiores profetas da Bíblia. Tinha acabado de ver fogo descendo do céu. Ele é alguém que a Bíblia diz que Elias era homem como nós. É incrível esse texto, né? Que eu confirmo o que você está falando. A Bíblia diz que ele olhou para Acabe e falou assim: olha, não vai chover, segundo a minha palavra, não vai chover aqui em Israel, enquanto eu não disser que vai chover. E não choveu durante 3 anos. Aí a Bíblia no livro de Tiago fala: Elias era homem como nós, orou e não choveu 3 anos. Só que você está acabando de contar que esse mesmo Elias, que quando também orou nos 450 profetas de Baal, 450? Existe uma conversa aqui, mas não vou entrar nisso agora. Ele orou e desceu fogo do céu. Isso. E esse mesmo cara que enfrentou 450 cabra macho lá em cima do Monte Horebe, ficou com medo? Ficou com medo de uma mulher que falou assim: eu vou lhe matar. Ele chegou no momento em que ele falou: Senhor, teus profetas morreram. Não sou melhor do que meus pais. Sobrou eu aqui. Sentiu solidão, sentiu medo. A gente pode colocar que sentiu ansiedade. Justo. Sentiu ali um episódio em que o seu humor, as suas emoções, elas estavam rebaixadas. Quando a Bíblia descreve que ele pediu a Deus a morte, o que ele estava querendo? Também. O que é que ele estava querendo? Tanto que ele faz que sentido tem eu, né? Se eu não sou maior do que os meus pais, me leva. Eu quero morrer. Uma gama de sensações, né? Entende? E aí? O profeta todo-poderoso estava endemoniado? Não, ele tinha emoções. E ele queria morrer naquele momento. E Deus trouxe uma perspectiva para ele. Quando ele pensou em morrer naquele momento, Deus trouxe: não,
Você a não partir tá daqui só. tem um tempo novo, você não tá só. Você vai ungir alguém, você vai ungir seu sucessor, você Não, vai incrível, incrível. E ali é um dos textos mais fantásticos. Eu amo aquele Não, texto. e Prego incrível muito que nesse isso me texto. lembra também que Deus falou pra ele, primeiro que eu quero te cortar, falou com Elias, Elias, você tá errado, você não tá só. Isso. Eu guardei para mim 7.000, se eu não me engano, 7.000, o Vertinho tá lá com a Bíblia, pode conferir Isso. se é isso mesmo. Confere aí, Berto. Que não se dobraram. Que não se dobraram, então Deus já mostrou para ele, você não tá só. Exato. Tem profetas que estão passando pelo mesmo que você, então Deus E já... a gente fala pra você que tá assistindo hoje, você não tá só. Existem profetas que estão passando pela mesma coisa que você tá passando. Entendeu? Você, pastor, que tá acompanhando ou que de alguma forma vai assistir isso, você não deixa de ser mais pastor ou menos pastor porque você precisa de um acompanhamento emocional. Principalmente você, porque Tu você precisa. escuta tanta gente sem hora pra acabar, pra começar, sem horário. Quantos pastores aí dão sua vida, estão aí de madrugada aconselhando o casal, recebe tanta Saindo gente de casa com para tantas atender demandas. pessoas em horários Sim, até sim. inapropriados. Meu pai, eu sou filho de pastor e Exatamente. eu posso dizer isso. A minha vida toda assim, meu pai saindo de madrugada para atender gente, para fazer tanta Exatamente. coisa que se eu for contar aqui vai dar um testemunho. Isso. Mas ele Ele vai vir aqui. Ele virá aqui. Pastor Inclusive, Alcione. me confirma se o pastor Mário Júnior é o pai dele? Isso. Pastor Mário Júnior Tá vai dando aqui parabéns pelo podcast. Aí, Olha,